Bem-vindo ao podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion Indústria Farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. A série de podcasts que leva até você temas atuais e relevantes sobre saúde, trazendo médicos e profissionais renomados para tratar desse assunto, que é o maior investimento em bem-estar que você pode fazer. E o nosso tema de hoje é: tenho trombose e agora? Como tratar a trombose corretamente? Nós vamos explorar esse tema hoje aqui no podcast Você em Dia Saúde. Eu sou a Marina Machado e junto comigo nessa conversa está o Dr. Eduardo Ramacciotti, que é cirurgião vascular e endovascular, chefe da cirurgia vascular da Rede Leforte, professor de cirurgia vascular na Santa Casa de São Paulo e professor de trombose e hemostasia na Loyola University Medical Center de Chicago, nos Estados Unidos. Dr. Ramacciotti, é um prazer conversar com o senhor novamente aqui no podcast da Bion. Oi, Marina, tudo bem? Tudo bem, muito bom dia, doutor. Eu queria começar falando com você, porque essa doença, ela é uma doença silenciosa que está relacionada a 1 em cada 4 mortes no mundo. Vou repetir para que os nossos ouvintes tenham claro esse número. Essa doença é silenciosa e está relacionada a 1 em cada 4 mortes no mundo. A trombose. Agora, temos que entender o que é a trombose e por que ela é tão perigosa, doutor? Trombose, a definição é a formação de coágulos nos vasos, tanto venosos quanto arteriais. Então, imagina que o sangue é fluido. Se por algum motivo ele se transforma numa gelatina, a gente tem trombose. Se a trombose acontece numa veia, a gente tem a trombose venosa. Se ela acontece em uma artéria, a gente tem a trombose arterial. E por que ela é tão perigosa assim? Porque você começa a ter um certo entupimento, ela vai criar um coágulo, e o que acontece? Por que mata tanta gente? A definição, uma das definições de vida, Marina, é sangue fluindo, né? Para dentro dos pulmões e para o coração. Se você forma gelatina dentro dos canos, que são as artérias e veias, você entope o fluxo. Você interrompe o fluxo sanguíneo e você interrompe vida. Então, se é uma trombose arterial, o sangue oxigenado não chega nos tecidos e você tem morte tecidual. Se ela é na veia, ela impede a drenagem do sangue, você tem inchaço das extremidades, e se essa trombose migra de uma veia e vai para o coração, ela entope as artérias do pulmão, dando as embolias pulmonares, que é o que mata. Então, é muito ruim ter eventos trombóticos. Principalmente porque ela não dá muitos sinais de que vai soltar, né? Você pode até ter lá nas pernas aquelas marcas, mas ela não avisa: olha, estou soltando, subindo para o seu coração e agora vou matar você no seu pulmão. Hoje nós mudamos até o nosso conceito, Marina. Quase todas as tromboses nas pernas vão para o pulmão. Quase todas. Então, quando a gente trata uma trombose nas pernas, a gente está indiretamente tratando uma embolia pulmonar junto. Bom, tá aí então uma forma de prestar atenção no sintoma. Agora, a gente está vivendo um momento muito ímpar, né, na nossa história, porque na pandemia de Covid-19, além dos problemas causados especificamente da Covid e as mortes todas ligadas a ela, nós vimos que o coronavírus tem uma relação com os quadros de trombose. O que vem acontecendo com esses pacientes, doutor? E como tem se agido nesses casos? Marina, coronavírus é provavelmente a doença mais trombogênica da história da humanidade. E nós aprendemos muito a lidar com isso. Eu estou cansado, você não faz ideia, porque desde que começou a pandemia eu atendo muitas por dia. Esse vírus, ele inflama as células que revestem os vasos arteriais e venosos. Existe um tecido chamado endotélio, e esse vírus adora lesar o que protege os vasos da trombose, que é o endotélio. Então, metade de quem vai parar na UTI tem algum tipo de trombose. É muito, muito, muito. E os internados também têm muito evento trombótico, que pode ser a trombose venosa profunda, embolia pulmonar, trombose pulmonar primária arterial, infarto, AVC e morte cardiovascular. Então, na era do Covid, nós precisamos muito aprender a lidar com a doença e a usar os anticoagulantes. Agora, doutor, entendo que no início, né, a doença foi sendo conhecida e o que ela ia causando no corpo do paciente também. Então, hoje ela já está há 9 meses aí, já perdi o cálculo, mas enfim, já temos muitos meses de Covid e a gente já entende que ela é altamente trombótica. Pois bem, quando o paciente é internado, já se entra com anticoagulante para evitar essa trombose? Sim. O doente clínico internado, que é o doente com Covid, que não vai ser operado, ele passa por um score de risco, mas ele, por estar com o Covid, ele já entra no score de risco alto e ele precisa receber os anticoagulantes injetáveis durante a internação
nas doses profiláticas para quem não tem evento e nas doses terapêuticas para quem a gente suspeita de trombose e embolia pulmonar. Bom, eu quero falar de tratamento daqui a pouquinho, mas vamos voltar então para o mundo em geral, né? Vamos sair um pouco da Covid. A trombose pode ser causada por diversos fatores, desde o estilo de vida até, por exemplo, um voo de avião mais longo. E eu sempre acho muito curioso quando eu topo com essa informação e passo essa informação, porque você está num avião, que cargas d'água acontece que você pode ter trombose. Então eu queria aproveitar para citar, né, algumas ocasiões e comportamentos. Nessa minha pesquisa para nossa conversa, vi que se você ficar muito tempo imóvel, como acontece em internações hospitalares, se você ficar sem se movimentar em viagens longas, pode ser até de ônibus, não só de avião, como eu falei, a terapia de reposição hormonal e o uso de anticoncepcionais também pode levar a trombose. Quem tem varizes pode ter trombose, quem fuma cigarro, e aí nas cirurgias, como o senhor citou, são muitas as causas, não é, doutor? No fim, quem que tá mais suscetível a ter trombose e quais são os sintomas mais comuns? Olha, esses fatores de risco todos que você citou aumentam o risco, e quem tem história familiar tem que estar muito ligado. Então, se a mãe, o pai, o tio já teve uma trombose venosa, uma embolia pulmonar ou trombose arterial, você tem que se tocar que talvez você tenha algum componente genético que aumente o seu risco. O contraceptivo, ele aumenta o risco, mas a gente não suspende contraceptivo para quem tem evento trombótico. Isso nós mudamos a nossa conduta, porque o anticoncepcional é tão importante, tanta gente precisa, né, da terapia de reposição hormonal e da contracepção. E o importante é você estar atento aos sintomas, particularmente agora na era Covid. E o sintoma mais frequente de uma trombose venosa profunda é inchaço e dor nas extremidades, preferencialmente nas pernas. Então, se você está em casa e notou que uma das pernas está um pouco mais inchada, um pouco dolorosa, procura um serviço médico, porque existe a chance de ser um tromboembolismo venoso que pode vir acompanhado de uma embolia pulmonar. Como você falou, são muitas mortes por ano relacionadas a isso. A gente calcula mais ou menos 600 mil mortes por ano nos Estados Unidos de tromboembolismo venoso. Equivale a perder o estado do Alasca por ano por embolia pulmonar lá. E aqui no Brasil a gente calcula que seja mais ou menos 350 mil mortes por ano. Mais ou menos, se a gente fizer o cálculo matemático, porque as nossas estatísticas não são muito boas, né? A gente não tem muita notificação, muita gente morre de embolia pulmonar, a gente nem fica sabendo. A gente calcula por inferência indireta que sejam 350 mil mortes por ano, ou seja, quase 4 estádios do Maracanã lotados por ano de embolia pulmonar morrem aqui no nosso país. Eu quero puxar um pouquinho de dicas em cima de cada uma dessas situações, porque, por exemplo, né, quem tem varize, você já tem ali uma sinalização de que as suas veias estão sendo mais entupidas, né? Então vamos por partes, que aí você já tem um aviso. Quem faz uma cirurgia, o cuidado está aonde? Quer dizer, durante a cirurgia, a equipe do hospital que tem que colocar alguma coisa na perna da pessoa, ou após a cirurgia tem que movimentar, o que tem que se fazer para evitar a trombose após uma cirurgia? Depende do tipo de cirurgia, Marina. Nós usamos um score chamado score de Caprini. O professor Caprini é amigo pessoal meu, ele é lá de Chicago. É um score que identifica quem tem risco e quem não tem. Então, por exemplo, vamos supor que uma moça de 30 anos vai tirar uma pinta da perna. A gente faz o score, é um risco muito baixo, né? Agora, se essa mesma moça já teve uma flebite no passado, a mãe dela já teve embolia pulmonar, ela está tomando anticoncepcional, está um pouquinho gordinha, muda. Então a gente usa um score de risco para identificar quem tem risco e quem não tem. Os que caem acima de 5 desse score de Caprini, a gente dá anticoagulantes. E a gente usa aqui no país a enoxaparina. Para cirurgias que não sejam relacionadas ao câncer, a gente dá por 7 dias, 40 miligramas, independente do peso. E para os pacientes que vão fazer cirurgia oncológica, a gente dá por 30 dias, e isso reduz dramaticamente o risco de ter evento tromboembólico. Isso ajuda muito, ajuda demais, da mesma forma que a gente faz com os pacientes que internam para não cirurgia. A gente aplica os scores de risco, quem tem risco alto, durante a internação eles tomam as medicações injetáveis. Doutor, e quando o senhor já citou a questão de não poder, né, tirar o anticoncepcional, a reposição hormonal, você, às vezes não tem saída, não tem outra forma de resolver o anticoncepcional, no caso de muitas mulheres, e o que faz? Porque a pessoa vai ter que tomar o anticoncepcional e ficar tomando o anticoagulante, ou, enfim, espera, ver o que acontece, como é que funciona? Então, Marina, antigamente, uma moça que estava tomando anticoncepcional,
tinha um evento trombótico, a gente suspendia, né? E deixava anticoagulado e falava, nunca mais toma. Mas os ginecologistas provaram pra gente que é muito pior uma gravidez indesejada, porque daí o risco de trombose piora muito. Então, como é que a gente faz? A gente trata a trombose por mais ou menos um ano e meio, ela fica anticoagulada, tomando o contraceptivo, depois a gente suspende o anticoagulante e ela continua no contraceptivo, porque o risco dela caiu próximo de 0 de novo. Mas ela teve alguma sinalização? Porque você, ao tomar um anticoncepcional, você já se coloca em risco? Ou tem algum sinal? É aquela coisa, é o inchaço na perna, é a dor na perna que ela vai sentir? Aí ela faz aquela correlação, olha, estou tomando anticoncepcional, minha perna está um pouco inchada e dolorida, pronto, eu posso estar com uma trombose. Essa correlação é boa, né? Mas ela, assim, não é para gerar pânico em ninguém. O anticoncepcional é muito bom para as mulheres, mudou a vida delas, tem um monte de indicação e a gente acha eles muito bons. Ele aumenta um pouco o risco. Então, ele aumenta um pouco, mas não é para se apavorar, é para tomar um anticoncepcional normalmente. Se está tomando e tem esse sintoma que a gente discutiu, que é um pouco de inchaço com dor nas extremidades, procura um pronto-socorro, um cirurgião vascular, e a gente detecta o trombo com um exame muito simples, que é a ultrassonografia. Tá? Muitas vezes, não é nada. Muita gente tem perna inchada e é falta de preparo físico, é excesso de esforço na academia, é um pouquinho de hipertensão, tem um monte de causa de inchaço que muitas vezes não é trombose. Então, não é motivo para pânico, mas deve-se sim procurar o médico quando você tem pelo menos um lado inchado, e aí sim, um lado inchado é preocupante, né? E quando tem dor na perna. E a gente diagnostica muito fácil hoje, todos os hospitais hoje têm ultrassom vascular, né? Antigamente não tinha, agora é um exame muito simples, muito barato, muito fácil de fazer. E é interessante fazer ele de forma preventiva, mesmo sem sintomas, assim, dentro do seu check-up? Ele é, eu por ser cirurgião vascular, no nosso check-up vascular a gente faz a ultrassonografia das pernas, do abdômen e do pescoço, das carótidas, né? Então, não em jovens, porque isso é muito caro, mas nos pacientes um pouco mais idosos a gente faz esse check-up vascular e invariavelmente a gente detecta coisas, não nas veias, mas invariavelmente a gente detecta placas de aterosclerose, que é outra doença, né? Mas por ter se tornado um exame muito barato e não invasivo, não causa dano nenhum se fazer um ultrassom, ele é muito útil para a gente. A gente fala que hoje o ultrassom é o estetoscópio do cirurgião vascular. A gente tem no consultório. Tem que ter no consultório. A gente não usa mais esteto, a gente usa ultrassom com imagem. Bom, e para terminar aí a nossa lista de causas, né, possíveis para trombose, a gente falou de viagens longas, né, aí de ônibus, de avião, de repente até de barco em algumas regiões do Brasil. O que a pessoa pode fazer durante a viagem para evitar a trombose? 3 coisas. Primeiro, as viagens longas que preocupam, né, e aumenta um pouco o risco. Usar uma meia elástica ajuda muito, né? Então, você vai fazer um voo muito prolongado. Você está lá na classe econômica, né? Na coach class, lá, está lá esmagado. Uma meia elástica bem colocada para baixo do joelho ajuda demais. Não beber no voo, porque o álcool num avião pressurizado ele desidrata muito rápido. Você fica muito desidratado por conta do álcool. Se você puder não beber, é melhor. E a cada 2 horas se movimentar. Ficar em pé, esticar, fazer um alongamento, ir até o banheiro, voltar a movimentar as pernas. Ajuda muito, porque a gente não tem um coração que bata o sangue de volta das pernas, né? Seu coração empurra o sangue para baixo, mas quem que empurra ele de volta? São a musculatura da panturrilha. Se eu ficar mexendo os dedos dos pés, assim, como se eu estivesse tentando... Ajuda. Mas mexer a dorsiflexão do pé é mais efetivo. Agora eu te recomendo usar uma meia elástica. Eu sou fã da meia elástica, eu não tenho variz, não tenho nada, mas uso diariamente. Estou com 54 anos, me ajuda demais. Aquele inchacinho de velhice que dá na gente, eu não tenho por causa da meia elástica. E quando eu viajo, eu sempre vou com a meia elástica. Olha só, dicas não só de saúde, mas de moda com o Dr. Ramaciotti. Eu uso colorida. Você usa colorida? Nem sabia que tinha colorida. Eu gosto de me vestir muito bem. Eu acho importante aí você se vestir bem, isso te mantém a sua estima boa. Eu sou um médico caprichoso. Se eu estou bem vestido, os meus pacientes entendem que você está caprichoso com eles. É verdade. E as minhas meias elásticas, os fabricantes me fazem as coloridas. Eu gosto das funny socks, eu tenho as meias elásticas coloridas. Para mulher, tem as meias elásticas sociais. De seda, bonita. Quando você fala de meia elástica, eu tô pensando naquelas de compressão que são grossas e que vão até um pouco antes do joelho, não é isso? Tem até cinta liga sensual no meia elástica hoje. Olha só, dicas maravilhosas, adorei. Eu vou sair da nossa conversa, vou entrar no Google só pra dar uma olhada. Dá uma olhada, você vai gostar, salva o casamento.
Se não salvar o casamento, salva o seu coração e o seu pulmão, né? Vamos lá. Salva o pulmão. Mas, doutor, eu comecei com a nossa conversa trazendo um dado, né, que pode assustar as pessoas, obviamente, principalmente quando você é diagnosticado aí com a doença, quer dizer que ela está relacionada a 1 a cada 4 mortes no mundo. Então, não quero gerar pânico, porque a trombose tem cura. O senhor já até, inclusive, falou da enoxaparina como um medicamento importante para reduzir essa viscosidade no sangue, dissolver o coágulo. Vamos entrar um pouquinho no tratamento. Por que o senhor citou esse medicamento especificamente? Qual que é o diferencial dele? A enoxaparina, a gente tem muita experiência com ela, né? A enoxaparina é um produto biológico, ele vem do intestino de porco, incrível, né? É um anticoagulante que tem uma ação anti-inflamatória muito importante, mas particularmente impede que o coágulo se transforme numa coisa maior e dê uma embolia pulmonar. Então, se a gente tem um paciente que tem uma trombose venosa profunda, não precisa nem internar. A gente manda para casa, dá 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas de enoxaparina. Se o paciente tem 60 quilos, vai tomar 60 miligramas de 12 em 12. Toma em casa, faz uma auto-aplicação, a gente ensina, ajuda muito, reduz muito o inchaço, mas particularmente reduz o risco de morte por embolia pulmonar. A gente trata com injeções por 5 a 10 dias, depois passa para o anticoagulante oral e acompanha o paciente. A gente consegue salvar muita gente com essa estratégia, Marina. Que ótimo! Na era do Covid, chegou a faltar heparina aqui no país, de tanto... Eu ia chegar a te perguntar isso, eu fiquei sabendo que houve, não só aqui no país, mas no mundo, né? O que aconteceu? Se você imaginar que é um produto de origem biológica, que a maioria da matéria-prima vem da China, você precisa de mais de 1 bilhão de porcos por mês para produzir o que o mundo consome de heparina hoje, e a China, que foi o epicentro desse tormento. Então são duas coisas, né? Uma questão de produção com uma questão de demanda mais alta, né? O mundo internou muita gente por causa de Covid, e muita gente com Covid teve trombose. Então, nós tivemos um ano trombótico, muito associado ao Covid, com muito consumo de heparina, e felizmente nós salvamos muita gente por conta da enoxaparina. Agora, essa falta já é passado? Hoje já temos uma... Olha, eu tenho alertado a Anvisa e os fabricantes para que façam estoque da medicação e que deem opções para a gente, porque se faltar é um problema gravíssimo nos hospitais. Nós sabemos que nós vamos ter um 2021 meio atormentado. Eu falo para o pessoal da Bion que ainda bem que eles trouxeram uma outra alternativa de enoxaparina para o país, porque falta. E o que vier a gente vai usar. Infelizmente ou felizmente, as empresas, a Anvisa estão conscientes disso e estão tomando as medidas para que não falte anticoagulante para a gente aqui no Brasil. Nossa, ainda mais sabendo nessa correlação tão importante como o senhor já pontuou com a Covid, né? Agora, no Brasil, nós temos um problema que outros países não enfrentam com tanta frequência, que é a tal da automedicação. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitos dos medicamentos que a gente encontra aqui nas prateleiras de autoatendimento no Brasil, lá nos Estados Unidos, esses medicamentos são controlados. E quando eles são vendidos, não vem naquela cartelinha já preenchida com um númerozinho igual para todos os pacientes. Lá a pessoa só leva para casa a quantidade exata de comprimidos indicada pelo médico. Inclusive vem num vidrinho. Quem assiste filme americano vê. A pessoa abre lá o espelho do banheiro e tá cheio de vidrinhos, tem o nome dela, o nome do remédio, né, aquilo ali, e vem com o número exato indicado pelo médico. Portanto, não sobra medicamento quando acaba o tratamento e dificulta, assim, a automedicação. Quando a gente fala de tratamento de trombose, qual que é o risco da automedicação? Primeiro, medicar errado, né? Se você toma um anticoagulante na dose errada, ele não funciona e os doentes morrem de embolia pulmonar. Ou em doses inadequadas e mal feitas, aumenta muito o risco de sangramento. Então, não é balinha, não é injeçãozinha da alegria. Tem que tomar exatamente como os médicos prescrevem e seguir direitinho a risca, porque senão aumenta tanto o risco de ter trombose, piorar a trombose, como o risco de ter sangramento. E que tipo de sangramento que a gente tem medo? Sangramento na cabeça, que mata. Então, trombose tem cura, a gente consegue curar, trombose tem como evitar, mas tem que fazer certinho o que o especialista sugerir. E hoje nós temos um programa de educação médica continuada para os médicos, porque são tantos anticoagulantes. Eu dou aula 3, 4 vezes por semana explicando para o planeta, não é só para o Brasil, eu dou aula para o planeta inteiro, né? Como usar anticoagulante de forma correta.
Esse ano eu ganhei o prêmio de melhor pesquisador do mundo de trombose venosa profunda, Marina. Fiquei muito orgulhoso. Olha, meus parabéns! Sou brasileiro, mas fiquei 11 anos nos Estados Unidos desenvolvendo anticoagulantes. Né? Minha vida é isso aí. Eu dou aula para o planeta, dou aula para o Egito, para a África do Sul, Estados Unidos, Europa, Ásia, Indonésia, Tailândia. Onde você imaginar, a gente está dando aula porque é um problema global. O mundo ficou mais unido eletronicamente por causa da pandemia, né? E recomendo fortemente que não se automediquem de jeito nenhum. E bato continência nessa hora. Agora, doutor Eduardo, vamos bater naquela tecla que a gente sempre fala, né? Há formas da gente evitar, que envolvem exercício, boa alimentação. Temos até na alimentação que evitar alguns alimentos ou não? É só uma questão de quantidade? Olha, Marina, é o mesmo ladainha de sempre, né? Se você quiser ter uma vida saudável, você tem que levar uma vida saudável, não comer demais, não ter sobrepeso e fazer atividade física. Não há correlação de alimento específico com trombose, a não ser para pacientes que estejam tomando um anticoagulante específico chamado antagonista de vitamina K. Alimentos verdes atrapalham a ação desse anticoagulante, que tem muita vitamina K, então espinafre, brócolis. Para quem está tomando esse anticoagulante não é bom. Então é a única restrição alimentar que a gente usa para isso. Mas para os pacientes com trombose a gente recomenda o de sempre, né? Não fumar, não beber, atividade física e dieta regrada. Eu faço isso, como te falei, eu tenho 54 anos, eu sou atleta. Quando eu voltei a morar no Brasil eu estava com sobrepeso, foi horrível, mas eu tenho que dar exemplo, né? Então eu não fumo, não bebo, tenho uma atividade física super regular e tenho uma dieta bem controlada. E com uma filhinha de 2 anos, haja atividade física, hein, doutor? Ah, não tenha dúvida. É um tal de abaixa, levanta, pega peso, faz musculação, tudo ao mesmo tempo. Doutor Eduardo, mais uma vez eu te agradeço, porque é sempre uma aula conversar com você. Fico feliz por você nos disponibilizar o seu tempo e espero que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes tenham aproveitado até o final. Lembro a todos vocês que tem muito podcast aqui no nosso grupo de podcasts do Você em Dia Saúde. Doutor Eduardo Ramacciotti já conversou comigo uma vez e volta aqui para retomar esse assunto, trazendo essas informações preciosas. Por favor, aproveitem. Doutor Eduardo, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Marina. Um ótimo dia para você. Muito bom participar de um podcast informativo como esse. E um obrigado especial para você, nosso ouvinte. Eu tenho certeza que a gente sai daqui com muito mais conhecimento e eu insisto em dizer que conhecimento é investimento na saúde. Este foi o podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion Indústria Farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. E aqui tratamos do tema Tenho Trombose. E agora, como tratar a trombose corretamente? Eu sou a Marina Machado, te espero no próximo podcast. Não perca, vai ser muito bacana. Aguardo você. Ouça os episódios semanais de Você em Dia Saúde nos principais agregadores de podcast. Comente, avalie e compartilhe nas redes sociais. Bion, Vida à Ciência.